Meus amigos, hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a Copasa, uma empresa de saneamento lá do estado de Minas Gerais que trouxe muitos bons resultados para os seus acionistas nesses últimos 12, 24 meses. Um retorno que, além de uma grande valorização, trouxe dividendos acima de 10%, que com certeza todo acionista gostaria. Só que me parece que nós vamos ter nesse curto prazo uma grande queda nesses dividendos e talvez tenhamos inclusive um certo aumento na sua dívida líquida. Tudo isso eu vou explicar para você nesse vídeo, pelo menos quais são as minhas impressões, e claro, depois você fica à vontade para aqui nos comentários falar se você concorda ou não comigo. Se você tiver algo para acrescentar, com certeza também será muito bem-vindo. Então, para a gente começar, eu quero mostrar para vocês isso daqui, que é basicamente o plano de investimentos da companhia anunciado no terceiro trimestre de 2024. Eles anunciaram que para os anos de 24 até 28, eles colocariam aproximadamente aqui 2 bi, só para ficar mais fácil da gente contar. Tá? E daqui são esses aqui os valores, tá bom? Como eu te falei, quase 2 bi de reais, mas tem algumas outras coisas que eu quero mostrar para você, tá bom? Uma das primeiras, né, seria realmente aqui um pouco dos dividendos. Até o momento, ela pagou aqui 13,58, que nesses últimos 12 meses daria R$ 2,77 por ação. O que acontece? Você bem deve saber que a política de dividendos da Copasa é que ela distribuirá 50% do seu lucro líquido. Legal. Só que por que ela está distribuindo mais? Ela está distribuindo dividendos extraordinários porque ela está ultrapassando, em função da reserva que ela tem, o capital social. André, ficou meio confuso. Vamos simplificar. Ela tem no estatuto social dela dizendo o seguinte: olha, se as minhas reservas ultrapassarem aqui o meu limite de capital social, eu vou distribuir isso daqui para os meus acionistas, ou eu faço um aumento de capital. Como eles não estão querendo essa segunda opção, eles estão preferindo distribuir. Mas eu quero que você perceba que é muito mais provável que nós tenhamos algo mais próximo no ano de 2025 e em diante, alguma coisa mais próxima do seu R$ 1 até R$ 1,40, que é mais ou menos o que eu estimo, de dividendos para a Copasa. É um dividendo ruim? Não, longe de ser ruim. Na verdade, é um bom dividendo, considerando que é uma companhia de saneamento que vai investir bastante. Mas eu quero fazer aqui algumas contas com você, tá bom? Para a gente começar, nesse último trimestre aqui, na verdade, nos 9 meses de 24, ela teve o resultado de R$ 2,75. Vamos colocar outro R$ 1, que ela consiga ficar no ano de 2024 inteiro com o valor de R$ 3,75 de dividendo, tá bom? Se nós dividirmos isso daqui por 2, eu vou chegar a alguma coisa muito mais próxima aos seus R$ 1,80, R$ 1,90 de dividendos, caso ela consiga replicar todo esse resultado aqui que ela trouxe. O que eu acho que é minimamente possível. Por que eu digo minimamente possível, mas eu acredito que vai ser algo menor? Primeira coisa, quando você olha para os resultados da empresa, ela tem, deixa eu até pegar aqui, ó, o endividamento dela. Hoje o endividamento dela está em 1,8 vezes o seu EBITDA. O que acontece? Ela aumentou muito a sua dívida em moeda estrangeira. Vamos dar uma verificada nisso daqui. Olha só, quando você olha para esse azulzinho mais claro, 22, um pouquinho mais escuro, 23 e finalmente o mais escuro, 24. Olha a moeda estrangeira, lá em 22 era 6%. Em 23, 9,3%. Em 24, 19%. Só isso daqui vai fazer com que a empresa pague muito mais juros em cima do que ela tem ali de receita. O que eu quero explicar para vocês? Hoje, essa dívida aqui, ela está em mais ou menos 1,3 e pode chegar aqui a mais ou menos 1,4 bi de euros em função da marcação que nós temos. Por quê? Porque quando eles fizeram o contrato, por exemplo, eles olharam e falaram quanto que o euro tá. Legal, o euro tá aqui 5,80. Só que passou-se o tempo e aí você vai ter que pagar juros. Só que agora os juros estão em cima de um euro que tá 6,4. Ou seja, só essa diferença aqui de 60 centavos de reais que você tem que pagar, essa diferença aqui, gera para a empresa uma despesa muito grande. E onde essa despesa vai acabar aparecendo, André? Interessante a sua pergunta. Lembra que você tem a DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício? Você tem o EBITDA. O que é o EBITDA? Seriam os seus lucros, os seus ganhos,
antes de alguns itens. E um deles são os interests, ou as taxas de juros que você paga. Nesse momento, portanto, quando você tem um euro que sobe muito, você tem uma moeda estrangeira que subiu bastante, você primeiro vai ter uma marcação a mercado e quando você for pagar esses juros todos, isso vai aparecer lá depois no seu lucro líquido, quando você pegar a despesa financeira e abater do EBITDA. Se ficou complexo, eu depois vou mostrar um pouco melhor para vocês, mas não é só esse o motivo que eu acredito que nós tenhamos aqui, primeiro, um aumento na dívida líquida EBITDA. E também não é só por isso que eu acredito que os dividendos vão cair. Vamos entender um pouco mais a fundo. Nós temos aqui um fato relevante lançado pela companhia no dia 20 de dezembro de 24. O que acontece? Para os anos seguintes, ela não vai investir mais aqueles 2 bi. Agora, para 2025, ela vai investir 2,5, 26, 3,4 e assim sucessivamente até 29 chegar em 3,8 bilhões de reais. André, você quer dizer, portanto, que a empresa ela vai investir quase que o dobro do que ela estava imaginando lá para 2024? Sim, é isso que eu estou te mostrando. E o que acontece? Existe uma equação e essa equação precisa ser trabalhada com vocês. O que é a dívida líquida? A dívida líquida basicamente é a sua dívida bruta menos o caixa que a empresa tem. E o que acontece? Vamos imaginar o seguinte, tá? Só para ficar uma conta bem fácil. Hoje, a dívida líquida da companhia está em, por exemplo, 1 bilhão, tá bom? 1 bilhão. Só que, quando você olha, por exemplo, a dívida bruta é de, por exemplo, 2 bilhões. Só que ela tem o caixa de menos 1 bilhão. Ou seja, a dívida da empresa está aqui em 1 bilhão, que no caso da Copasa, só para a gente entender aqui em outros termos, ficaria numa divisão de 1,8 vezes dívida líquida sobre o EBITDA. O EBITDA tende a crescer um pouquinho, mas o que eu vou te mostrar agora é o que vai fazer toda a diferença. Eu vou até colocar em outra cor para a gente entender, tá bom? O que eu acredito? A empresa vai ter que fazer muitos investimentos. E o que acontece? Ela vai comer boa parte desse 1 bilhão de caixa que ela tem e ela não distribuirá mais tantos dividendos extraordinários. Afinal de contas, muito, eu acredito, vai ser encaminhado para as reservas de investimentos ou até mesmo para investimentos. E esse caixa pode ser que agora ele caia para, por exemplo, os seus 200 milhões, por exemplo. E o que acontece? Imagina que você tem a mesma dívida bruta daqueles 2 bi. Legal, você tem aqui 2 bi. Agora, a sua dívida líquida está na casa de 1,8 bi. O que isso significa, portanto? Que talvez a minha alavancagem ela vá para, por exemplo, 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA. O que significa uma alavancagem de 3 vezes para a Copasa, por exemplo? Significa que ela reduzirá o seu payout de 50% para alguma coisa muito mais próxima a 25%. Pensando mais uma vez naquele cenário que eu havia trabalhado com você, de R$ 3,75, se eu multiplicar isso daqui por 25%, eu teria um retorno de 93 centavos por ação. Como eu te falei lá no início, eu acredito que para 2025, 2026 e muito provavelmente ainda para 2027, nós vamos ficar numa margem de 1 até mais ou menos 1,40. Ainda que eu pegue 1,40, tá bom? 1,40 dividido pelos seus R$ 21,00, que é a cotação de hoje, eu estou falando de um dividend yield na casa de 6,6%. Esse retorno é atrativo para você? Não sei, mas me faz crer que é uma boa empresa que está investindo e trazendo lá para 2028 a universalização nos atendimentos de água e saneamento básico. Depois que todo esse investimento for feito, você há de concordar comigo que boa parte disso virá em retorno de caixa e também maior lucratividade. E pensando mais uma vez que a empresa daqui 4, 5 anos talvez não tenha mais o que fazer com tanto lucro e não for aumentar o capital social, pode ser que ela distribua 20, 25% de dividendo de acordo com os preços de hoje. Agora, eu te pergunto, será que você quer aguardar esse tempo todo? Será que você quer manter essa empresa? Agora, fica aqui a resposta que você vai me deixar nos comentários. Mas antes de você sair do vídeo, vou deixar esse outro aqui que é muito interessante, é uma aula fundamental para você, e vou deixar também a nossa área de membros para você conhecer os benefícios exclusivos que eu tenho para você. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!